ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Horas e 4 minutos, 12:04. Uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste. Quinta-feira, 9 de abril de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, a sua reclamação no nosso telefone, no nosso WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, conta com a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Boa tarde, Luciano. Tudo tranquilo por aí? Boa tarde, meu amigo Luiz Brito. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma excelente quinta-feira para todo mundo, hein? Estamos aqui para mais uma edição e, é claro, deixando você bem informado. Você tá rápido hoje, hein? Tá rápido. Vamos lá. Vamos lá. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Municípios da região sudoeste da Bahia e parte da Chapada Diamantina registram nesta quinta-feira sol com muitas nuvens durante o dia, períodos também de céu nublado. À noite teremos aí céu com poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 19 e a máxima de 27 graus. A sensação térmica oscila entre 19 e 23 graus. Não há possibilidade para chuvas e as informações são do Instituto Clima Tempo e também do IMET. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando, agradecendo aí a sua companhia, sintonia e audiência. Vem pra cá, se informe conosco, fique à vontade, participe também. WhatsApp disponível para você já mandar pra cá a sua denúncia, a sua reclamação. Luciano Santos, clima hoje em Brumado, meu amigo. Muito calor, né? Muito calor mesmo. Agora, neste exato momento, temperatura de 33 graus, mas a sensação térmica é de 35 graus, viu, meu? Tá muito quente. O IMET disse que é entre 19 e 23 a sensação térmica. Meu amigo, a estação, mas é como fala, né? É uma previsão, né, gente? O clima muda. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê tanto certo, né? Assim, né? Luciano Santos, teremos entrevista hoje? Isso, nós teremos uma entrevista aqui. Tem um bom tempo que ele não passa por aqui, né? Pelo nosso Portal Sudoeste Notícias, o doutor Guilherme Bonfim. Vou ficar quieto, vou puxar a orelha dele, sumiu. Esqueceu do Luciano, esqueceu do Luiz Brito, eu tô de olho no passo dele. Daqui a pouco ele tá por aqui. Então tá bom. Gente, olha, vamos começar a falar de Brumado, né? A Polícia Militar iniciou aí as aulas do PROERD e vai beneficiar 158 alunos, né? A Polícia Militar da Bahia, por meio aí do 24º Batalhão de Polícia Militar de Brumado, iniciou nesta semana as atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, no município e, portanto, de Brumado. Nesta etapa, o programa atenderá aí 158 alunos da rede pública de ensino, reforçando a atuação da corporação na prevenção primária e no combate às drogas e à violência entre crianças e adolescentes. As aulas estão sendo realizadas em 2 unidades de ensino em tempo integral. A Escola Municipal Professora Sheila Barreto Espínola Costa e a Escola Municipal Professor Ayrton Viana. O modelo integral permite maior aprofundamento dos conteúdos voltados à cidadania, segurança e desenvolvimento pessoal dos estudantes. O PROERD é uma iniciativa que integra polícia, escola e família, com a atuação de instrutores fardados e capacitados. Durante as atividades, os alunos são orientados a tomar decisões seguras e responsáveis, além de desenvolver habilidades para resistir a pressões sociais e evitar o envolvimento com drogas e situações de violência. A presença do programa em escolas em tempo integral amplia os resultados da ação, ao proporcionar uma formação complementar que vai além do ensino tradicional, com foco na construção de valores, fortalecimento do caráter e promoção, né, total social. Então tá aí, né? Esse trabalho realizado pela PMBA, no caso, né? A gente sabe que é um trabalho muito importante. E no caso de Brumado, então, teve início nesta semana e segue aí, portanto, né, durante um bom período, trazendo principalmente
essa prevenção aí, né? Trabalhando aí os jovens, né? Tanto moralmente como psicologicamente, para que realmente possa resistir às tentações mundanas, vamos dizer assim, né? Do mundo das drogas, do álcool, independente de qual seja a droga, se é lícita ou se é ilícita, não importa como, principalmente resistir a isso aí, né? Para que, principalmente as ilícitas, inclusive, né? Para que realmente não venha aí ter maiores problemas, tanto para eles como também para seus familiares e, é claro, também para a sociedade como um todo, né, seu Luciano? E o ProERD, Luiz, ele vai muito além, né, do combate às drogas, de outras situações. Eu já ouvi vários relatos de mães e pais, né, falando do bom trabalho que o ProERD exerce dentro de casa, porque os filhos que são indisciplinados, né? Aqueles filhos que às vezes são, né, ignorantes dentro de casa, não quer fazer as atividades, o ProERD mudou essas crianças e vem mudando essas crianças. A gente tem diversos relatos de pais que falam, olha, meu filho era respondão dentro de casa, né? Passou a ser mais educado, meu filho não me ajudava nas atividades, nas tarefas domésticas, hoje ajuda, meu filho era indisciplinado, né? Era indisciplinado, enfim, tinha aquela questão também de estar sempre no celular, o tempo todo no celular. Não, depois do ProERD, né, virou outra pessoa. E tem casos aqui em Brumado de crianças e adolescentes que passaram pelo ProERD e hoje estão aí, meu amigo, brilhando, né? Alguns viraram microempresários, outros estão aí inseridos em faculdades. Então é muito importante esse programa aí, o ProERD da Polícia Militar. Porque aí é o seguinte, é uma prevenção, né? É muito mais complicado você deixar esses jovens entrarem, porventura, um ou outro no mundo do crime, para depois vocês tirarem a sociedade tirar ele do mundo do crime, a polícia, entre outras coisas, colocar dentro de um presídio e tentar fazer uma ressocialização. Então, em vez deles entrarem no mundo do crime, faça com que eles não entrem de forma nenhuma. É melhor do que realmente lá na frente a gente ter problemas maiores. Então, parabéns à PM, parabéns ao município e parabéns aí aos envolvidos, né? A família também, as pessoas envolvidas nesse projeto tão bacana. É isso aí. 12:11, TCM suspende pregão da Prefeitura de Caetanos após identificar irregularidades em edital. O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia decidiu suspender em caráter cautelar o pregão eletrônico aí de número 02/2026 da Prefeitura de Caetanos, após denúncia apresentada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada. A decisão foi proferida pelo conselheiro relator Nelson Pellegrino na quarta-feira. E aplicada nesta quinta-feira no Diário Oficial Eletrônico do TCM. A denúncia apontou supostas irregularidades no edital do certame, que tem como objetivo a contratação de empresa para gerenciamento de despesas com combustíveis e lubrificantes da frota municipal. Entre os pontos questionados estavam a exigência de uso de arranjo aberto para cartões eletrônicos, a forma de emissão de notas fiscais e a proibição de proposição de taxa administrativa negativa. Ao analisar o caso, o relator do chamado arranjo aberto, uma vez que o modelo amplia aí a concorrência e a rede de atendimento, além de apresentar justificativa técnica e econômica por parte da administração municipal. Também foi afastado aí neste momento a irregularidade relacionada aí à emissão de notas fiscais em nome da empresa contratada, prática considerada compatível com o modelo de gestão terceirizada adotado. No entanto, o TCM identificou, né, indícios de irregularidade na vedação e também a apresentação de taxa administrativa igual ou inferior a zero. O entendimento segue jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que admite propostas com taxas negativas, desde que analisada aí a viabilidade do caso concreto. Com base nisso, o conselheiro considerou presentes os requisitos legais para a concessão da medida cautelar, destacando aí o risco ao resultado útil do processo, já que a licitação ainda havia sido concluída. Não havia sido concluída. A decisão determina a suspensão imediata do pregão até o julgamento final da denúncia. O relator também autorizou a Prefeitura de Caetanos a corrigir o edital, retirando a irregularidade apontada, como posterior republicação e reabertura do prazo para apresentação de propostas. O prefeito Edas Justino dos Santos será notificado para apresentar defesa no prazo de 20 dias. A empresa denunciante e demais interessados também serão formalmente comunicados da decisão. Então tá aí, né? Eu achei interessante esse trecho aqui, né? Ao analisar o caso, o relator entendeu em decisão preliminar que não há irregularidade na exigência do chamado
arranjo aberto, entre aspas, uma vez que o modelo amplia a concorrência e a rede de atendimento, além de apresentar justificativa técnica e econômica por parte da administração municipal. Então tá aí, né, só esclarecendo, o TCM suspendeu esse pregão da Prefeitura de Caetanos após identificar irregularidades no edital. Rapaz, também o TCM depois da Semana Santa, né? O TCE, eu vou te falar um negócio, tudo bem que eles trabalham todos os dias, né? Mas parece que voltou com aquele gás, hein? É porque foi. São muitas denúncias chegando. Caraíbas, Piripá, Caetanos. Isso nós estamos falando dos municípios da região sudoeste apenas, viu? Da região sudoeste, porque teve decisão na Bahia inteira, né? Na Bahia inteira. Então tá aí, viu? Impressionante, né? Você lembra daquela tragédia lá de Itambé? Rapaz, repercutiu aí, né? No Brasil todo. Repercutiu e está repercutindo, né? E o motorista do ônibus que invadiu lá a rodoviária de Itambé, ele se manifestou, viu, gente? Diz ter passado mal antes do acidente, né? Vamos à matéria que diz o seguinte, o motorista do ônibus que invadiu a rodoviária de Itambé se manifestou por meio das redes sociais após o acidente que deixou mortos e feridos no terminal. Identificado como Abel Ferreira de Souza, ele se apresentou à polícia na segunda-feira 6 horas depois da ocorrência e deve responder ao inquérito em liberdade enquanto o caso é investigado. Em nota, o motorista lamentou o ocorrido e pediu desculpas aos familiares das vítimas. Sou Abel, motorista que infelizmente se envolveu no trágico acidente ocorrido em Itambé. Venho expressar meu mais profundo pesar e pedir sinceras desculpas aos familiares das vítimas, ciente de que nenhuma palavra será capaz de amenizar essa dor irreparável, declarou. Segundo o relato, o condutor afirmou que não teve intenção de causar o acidente, que sofreu um mal-estar no momento em que tentava manobrar o veículo. Ele explicou que havia parado o ônibus e solicitado que os passageiros se afastassem para realizar a manobra, quando teria sentido uma forte tontura e escurecimento da visão. Ao me sentar no banco do motorista para realizar a manobra, senti uma forte tontura e minha vista escureceu. Quando redobrei a percepção, o acidente já havia acontecido. Não sei precisar se o mal-estar foi causado pelo cansaço acumulado das jornadas de trabalho ou por algum problema de saúde, afirmou. O ônibus conduzido por Abel invadiu o terminal rodoviário e atingiu pessoas que estavam no local. 2 mulheres morreram após serem atropeladas. A Daniele Jennifer Ramos Santana, né, de 20 anos, e Janete Silva Oliveira, de 51. Outras 3 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Geral de Vitória da Conquista para atendimento médico. Entre os feridos estão os irmãos Danilson Ramos Santana, de 42 anos, e Danildo Ramos Santana, de 39, que tiveram as 2 pernas amputadas em decorrência da gravidade dos ferimentos. Eles são tios de Daniele, uma das vítimas fatais do acidente. As circunstâncias do caso seguem sob investigação das autoridades competentes. E resta saber o seguinte: a declaração dele vai ser suficiente para entender realmente o que aconteceu, o que não aconteceu, enfim, o que realmente aconteceu será investigado pela polícia, né? Porque a Polícia Civil disse que ele fugiu do local, né? Só isso que me causa, só isso não, aliás, se eu corrigir aqui minha fala, né? O que me causa estranheza é o fato de ter fugido do local, né? Porque assim, mesmo ele ter passando mal, né? Mesmo ter ocorrido todas essas situações que ele está dizendo aí em nota, é uma pessoa que depois que ela se recompõe, que ela está em ótima situação, depois que ele falou que ele passou mal e aí ele se recompôs, ele poderia estar ali prestando socorro à vítima, né? As vítimas, né? Ter ligado para a emergência, ter prestado todo um socorro ali no momento. Ele poderia ter alegado o seguinte: mas se eu permanecesse no local, eu poderia ter sido linchado. Não sei, assim, ele fugiu do local, então traz uma certa estranheza essa fuga dele ali do local do acidente, que pode agravar ainda mais a sua situação aí em relação a esse fato aí que acabou vitimando 2 pessoas e acidentado outras aí neste acidente em Itambé. Eu tenho um primo em Vitória da Conquista, Luciano, que ele se envolveu num acidente com a empresa conhecidíssima aqui da região, indo para São Paulo, se eu não me engano. Ele estava no trecho ali do Rio de Janeiro, na divisa com Muriaé, se eu não estou enganado. Ele falou que o setor de direção do ônibus travou ao sair de uma curva e ele não conseguiu frear a tempo. Aí tinha uma ponte e acabou que mesmo freando ele não conseguiu parar o veículo completamente. Esse veículo, ele diz, eu não sei se você lembra desse acidente, ele desmoronou, ele caiu de cima da ponte, caiu dentro do rio, né? E naquela ocasião tinha chovido, água corrente, aquela coisa, mas o ônibus ficou num barranco de areia, então
era no local raso, ele quebrou a porta do cobrador do lado direito no braço, quebrou no soco, inclusive sofreu vários cortes e tal também, e socorreu a galera ali no local, né? As pessoas, começou a quebrar as janelas para as pessoas saírem do veículo, entre outras coisas e tal, e a polícia rodoviária chegou de imediato. E ele me relatando na época que a polícia chegou e perguntou para ele, você quer que ele pegou a gravata, né? Aquela coisa que já faz parte do treinamento, começou ali enrolar no braço para conter ali o sangramento, a hemorragia, entre outras coisas, porque foram diversos cortes, até tem essas fotos, depois se for o caso eu te mando. E ele falando que na ocasião quando a polícia chegou, falou, você quer soprar o bafômetro agora ou você quer ir pro hospital e você sobra depois? Ele falou, não, sopra agora. Sopra agora. Então assim, por quê? Porque ele estava consciente de que ele não tinha tido, não estava em situação irregular, estava tudo normal, tinha dormido bem à noite, inclusive também não tinha bebido nenhuma bebida alcoólica, entre outras coisas. Então o correto você está responsável pelo veículo, você fica no local, você presta assistência, principalmente para quem está dentro do veículo, né? E aí a fuga, não sei, né? Eu acho que vai complicar, como você falou, um pouco, vai complicar muito aí a situação desse condutor, viu? Conseguiu pagar o seu IPVA hoje, Zeno? Já paguei. Ah, então tá bom. Vamos lá, gente, deixa eu falar aqui do IPVA da Bahia, que tem vencimentos para placas, né, aí 1 e 4 e desconto até o fim de abril, tá bom? A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia alertou aí os prazos do IPVA, que os prazos do IPVA em abril já estão em andamento e atinge diretamente os proprietários de veículos com placas finais 1, 2, 3 e 4. Quem tem a placa final 3 e 4 ainda pode pagar aí a cota única com 8% de desconto até os dias 29 e 30 de abril. Também é possível iniciar o parcelamento em 5 vezes, mas sem abatimento no valor. Já os donos de veículos com placas finais 1 e 2, que optarem pelo parcelamento, precisam quitar a segunda parcela dentro dos mesmos prazos para evitar pendências. O pagamento pode ser feito via Pix, pelo portal do Governo da Bahia ou por bancos autorizados. Não basta pagar o IPVA, viu, gente? Se atente para esse detalhe aí. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o veículo só está regular quando todas as taxas estão quitadas, incluindo licenciamento anual e multas, se houver. Outro ponto importante, o documento do carro não chega mais na sua casa. O CRLV agora é digital. O motorista precisa emitir pela internet ou salvar no celular ou imprimir. Quase 520 mil proprietários já anteciparam o pagamento do IPVA em 2026 com desconto de 15%, com desconto de 15%, um crescimento de 19,8% em relação ao ano passado. A adesão mostra que o contribuinte está mais atento, mas quem deixou para depois precisa correr contra o prazo. Então tá aí, lembrando que esse desconto é só pro IPVA, nem todo veículo paga IPVA, né? Mas paga o licenciamento, as multas e tal, ou seja, então eles não informam isso, mas que você que paga o licenciamento, paga aí integral, independente de pagar na data limite ou a pagar antes, não tem desconto no licenciamento, viu? O desconto é só pro IPVA, então não perca a data e aproveite. 12h29, meio-dia e 29. Agora sim, Luiz Brito e ouvintes aqui do nosso portal Sudoeste Notícias. Nós temos aqui a honra, mais uma vez, de receber aqui nos estúdios da Rádio Portal Sudoeste, na cidade de Brumado, o doutor Guilherme Bonfim. Doutor Guilherme, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso portal Sudoeste Notícias. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz Brito. E um abraço especial aí a todos os ouvintes do programa. É um prazer estar aqui de novo. Tava com saudade já tinha um tempinho que eu não voltava aqui, mas graças a Deus, tudo no tempo dele. E chegando sempre, Luiz e Luciano, com boas notícias. Muito bem, ele assim, demorou, mas já chegou logo com novidade. Doutor, o senhor esteve essa semana lá na cidade de Salvador, esteve lá na Embasa, né, na sede da Embasa, e o senhor está trazendo pra gente aí grandes novidades para a cidade de Brumado. Traga pra gente aí agora, né, todas essas informações. Exatamente, toda vez que a gente vai a Salvador, Luciano, é para trazer resultados concretos aqui para nossa cidade. E tivemos a agenda lá na Embasa, na SERB, junto com Flávio Meira, com o nosso vereador Miro Silveira, com representantes também das comunidades que serão beneficiadas com sistemas de água. Você sabe que desde que eu me propus a entrar para a política, uma das bandeiras que levantei no nosso grupo político foi justamente a briga pela água aqui. E na audiência da Embasa estava presente o diretor regional, o meu amigo Matheus, e ele comentou
os números de ligações que a Embasa fez nesses últimos 4 anos aqui foi maior, Luciano, do que os últimos 20 anos, pra você ter ideia. Então a gente fica muito feliz porque isso não foi para me beneficiar, mas foi justamente para quem mais precisa, para quem não tinha água em casa. E é dessa forma que a gente continua trabalhando, que o deputado Vitor Bonfim, que o nosso governador Jerônimo continua trabalhando pela nossa cidade. E a audiência foi muito produtiva. Hoje eu já conferi aqui o resultado disso. Nós estivemos lá na terça-feira e ontem, quarta-feira, o pessoal da Embasa já fez a atualização na região do Furado dos Veados, Ouro Verde, Baraúna, Lagoa de Dentro, enfim. A gente vai beneficiar ali mais de 200 famílias com esse sistema de água. E só está possibilitando essas novas ligações naquela região, Luciano, porque nós lá atrás projetamos e planejando esses avanços que a gente precisava ter no nosso município. E foi graças ao sistema de água da adutora que nós pedimos lá atrás, que está para ser concluído agora, que vai beneficiar a região de Lagoa Funda e Ariri, Correias. Essa adutora também vai permitir que a gente possa sonhar com essas novas ligações de água. E graças a Deus a gente teve boas notícias e essa região aí vai ampliar muito. E também pedimos a atualização de algumas ligações de água na região da Lagoa do Arroz também. Então a gente fica muito feliz com esse trabalho e a gente fica muito feliz que já está dando o resultado que a gente quer, que é a entrega na ponta para quem mais precisa. Então a agenda da Embasa foi extremamente positiva, mas não é só na Embasa e não é só ligação de água pela Embasa que a gente conseguiu também não. Tivemos lá na região de Cristalândia e Uburandas há 3 anos atrás, né, quando foram iniciadas as obras, um investimento de 28 milhões de reais. Era para ser 23, e aí o deputado Vitor Bonfim foi pedindo novas ligações, nova ligação, e foi crescendo, usou o aditivo completo do contrato e chegou a 28 milhões de reais. E ligou mais de 800 ligações de água na região de Cristalândia e Umbaranas, mas não ligou todo mundo. E a gente não fica parado, não fica quieto. Assim que esse projeto foi implementado, nós, através do deputado Vitor Bonfim, provocamos um novo estudo, um novo projeto, né? Que demorou, porque é um projeto grande. Vão ser investidos agora, Luciano, mais 10 milhões de reais para ligar mais 1.101 ligações naquela região. Eu vou ler aqui a quantidade de ligações. Vai ser Sucuruiú, Barreirinho, Baraúnas, Baixa Grande, Tamboril dos Meiras, União, Campo Alegre, Tabuleiro, Tabuleirinho do Tanquinho, Caldeirãozinho, Baixa do Jataí. Então, toda essa região aí, que vai incluir, inclusive, 2 regiões de Aracatu, Canela da Ema e Poço do Viado. Então, a gente teve a garantia do nosso governador que essa obra vai ser licitada e não caiu do céu, né? Tem gente que gosta de obter as informações e quando a gente vai nas comunidades a gente fala dos avanços e aí quando sabe que tá para sair as obras, vai lá, olha, graças a mim vai sair, mas não pediu, não sabia como é que ia acontecer, quando foi que o projeto iniciou, mas acha que as coisas caem do céu. E o grupo do prefeito é ezeiro e vezeiro em fazer isso, né? A gente tem visto aí ao longo desses 2 anos, eles só inaugurando obras e projetos que nós implementamos, né? É o Minha Casa Minha Vida, que eu fui trabalhar lá em Brasília junto com o ministro Rui Costa para que fosse contemplado, porque a prefeitura fez a inscrição, mas só saiu porque Guilherme Bonfim tirou a bunda da cadeira, entrou no carro aqui, foi lá, esperou ao dia da audiência. O ministro Rui Costa me atendeu quase meia-noite. Eu saí do Palácio, tem até hoje esse registro no meu Instagram, o dia que eu saí do Palácio do Planalto,
quase meia-noite, quando tive essa audiência e tive a garantia do ministro Rui Costa de que Brumado seria contemplado com as casas do Minha Casa Minha Vida. Assim como nessa mesma audiência eu pedi que Brumado fosse contemplada com a UBS do São Félix, que está lá sendo construída. E o prefeito só fez licitar a obra, mas o recurso já estava garantido, o projeto já estava sendo escrito pela gestão anterior. Então não tem mérito nenhum dele, nenhum. O prefeito não moveu uma palha para que isso acontecesse, assim como a iluminação da saída para Vitória da Conquista. Foi um projeto que nós trabalhamos, assim como um projeto de iluminação que está saindo para a Vila Presidente Vargas. Eu já tinha anunciado isso hoje. E prova disso é que o prefeito não consegue um novo projeto. Todos os projetos que ele está inaugurando, que ele está dizendo, foram projetos que nós já havíamos anunciados antes. Prefeito, os que a gente está anunciando, o senhor não precisa correr atrás não, porque vai sair, vai acontecer. Eu vou dar uma dica pro senhor aqui. Vai atrás de novos projetos, vai atrás de novas conquistas, de novos pleitos. Eu vejo ele anunciando o CAPS aí, pedido do deputado Vitor Bonfim, a nova sede do Hemoba, pedido do deputado Vitor Bonfim, inaugurou recentemente aí, quando o governador esteve aqui, a sede do Núcleo Regional de Saúde, pedido nosso, tá? É só entrar no meu Instagram e a gente vê lá, a gente visitando as obras, a gente anunciando que ia acontecer 2.200.000 investimento, a escola de tempo integral que o governador inaugurou aqui em Brumado, ele participou da inauguração também, os asfaltos que foram feitos aqui, o corpo de bombeiro, o batalhão de polícia, a delegacia da mulher, o Procon, a ADAB. A gente pode passar aqui, Luciano, a entrevista toda falando a quantidade de conquistas que só recentemente esse grupo político trabalhou e conseguiu. Se você quiser que eu volte aqui 20 anos, a gente pode falar das grandes obras estruturantes que o deputado João Bonfim conseguiu para Brumado, a exemplo do Colégio Luiz Eduardo Magalhães, da barragem de Cristalândia, da UTI, do hospital, do crescimento do hospital. Tudo isso foi convênio com o governo do estado e tudo isso chegou aqui através dos representantes de Brumado na Assembleia. Então, eu fico muito feliz e, como fiz na campanha, continuo à disposição do prefeito para marcar o dia e a hora para a gente debater que grupo político tem mais projeto e que grupo político trouxe mais benefício para o nosso povo, prefeito. Você correu na eleição de prefeito e provavelmente vai correr nessa. O dia que você quiser comparar projeto político e capacidade de investimento que o nosso grupo político trouxe e o que o senhor trouxe, eu estou à disposição de você para fazer esse debate onde você quiser e a hora que você quiser. Agora, doutor Guilherme, o senhor está apresentando aí, né, diversas obras, né, que já foram comprovadas, inclusive obras que o senhor disse, né, que está aí na sua rede social, a própria imprensa regional noticiou diversas obras dessas, mas o prefeito deu uma declaração aí, né, até um pouco polêmica, né, essa semana aí. Ele acusou a oposição de tentar enganar a população sobre as obras e verbas. O que o senhor tem a dizer isso aí, sobre a fala do prefeito? Exatamente, parece que tem gente que tem problema de caráter e que diz muito sobre o outro aquilo que ele é. E é o problema de caráter que esse prefeito tem. Ele, ao dizer que as pessoas estão querendo se apropriar de obras, ele está falando na verdade dele mesmo. Como eu citei aqui agora, tudo que foi inaugurado e entregue aqui em Brumado não teve a participação nenhuma dele. Só de ir lá no dia da inauguração. Chegou até a ficar feio pra ele, no meu ponto de vista. Até agora ele não tem entregue nada. Nada. A única coisa que eu vi que o prefeito fez aqui foi um semáforo que botou ali no posto Sabrina ali, um curral que fez lá na saída pra Vitória da Conquista. Sumiu com dinheiro. E sabe por isso? Sabe por que isso? Pela falta de capacidade de gestão dele. Por quê, prefeito? Se você não tivesse superfaturando os contratos aqui, como você fez com o combustível, como você fez com o lixo, como você está fazendo com a energia, com a iluminação pública aqui de Brumado, você tinha recurso para fazer o que importa aqui no nosso município, que é cuidar da saúde, que é cuidar da educação e para cuidar da infraestrutura. A gente está vivendo um caos na saúde aqui, as pessoas estão morrendo, prefeito, pela sua falta de capacidade. Eu quase um ano atrás, Luciano, chamei a atenção dele, desse caos que estava na saúde, e falei, demita esse secretário
secretário de saúde. Tá um caos, bote alguém que saiba cuidar de gestão do hospital, e não fez isso ainda. E vidas foram perdidas, pessoas morreram. Aqui tá um verdadeiro genocídio aqui no Hospital de Brumado. A falta de interesse do gestor de cuidar das pessoas. Eu tô recebendo aqui diariamente 20, 30 mensagens das pessoas que estão indo no hospital e que não estão tendo atendimento nenhum. Isso não sensibiliza ele, fica vivendo um mundo de fantasia, de rede social, de enganar as pessoas. Prefeito, venha cuidar, senta a bunda na cadeira, venha fazer gestão, pare de firula. E outra coisa, eu soube que tá fora, tá no exterior, tirou férias, tá aí viajando, passeando, enquanto deixa esse caos aqui da prefeitura. Prefeito, só tira férias quem trabalha. O senhor não trabalhou ainda, não fez nada e já tá tirando férias, prefeito? Vem cuidar da cidade, amigo. Ainda dentro desta fala do atual gestor aqui em Brumado, ele afirma, que a oposição de Brumado tirou tudo da cidade e levou para outros municípios. Eu não sei se ele estava no Paraguai. O em Brumado ele não estava, porque eu sei que o meu grupo político aqui, só recentemente, tá, Luciano? Não vou longe não. Na segurança pública, nós trouxemos batalhão de polícia, corpo de bombeiro, delegacia da mulher, viatura de polícia. Vitor Bonfim foi o recordista da Bahia em emenda positiva e destinou 100% aqui para Brumado, certo? E aí vamos lá para a infraestrutura. Fizemos mais de 6 quilômetros de asfalto aqui na cidade, asfaltamos diversas ruas, que inclusive ele prometeu e não fez. Prometeu, disse que ia trazer recurso e até hoje ninguém sabe para onde foi esses recursos que ele tinha prometido para fazer esses asfaltamentos que nós fizemos, tá? Aí vamos para a parte de saúde. Nova sede do núcleo regional, fizemos feira de saúde, trouxemos a nova sede do Eboba, que foi licitada mês passado. Fizemos investimentos aqui. Vitor Bonfim trouxe o arco cirúrgico. Brumado tem um arco cirúrgico e pode fazer cirurgia. Não faz mais porque ele não tá dando condição para os médicos trabalharem, não tá dando insumo, não tá dando as ferramentas adequadas. Por isso tá esse caos aí. Mas tem um arco cirúrgico aqui, foi emenda impositiva do deputado Vitor Bonfim, Luciano. Então, assim, tratou a zona rural, ligações de água, fizemos só na região de Cristalândia, 800. Aí vamos aqui para Campo Seco, para Curupati, para Tanquil Mandacaru, para Covas da Mandioca, enfim. Trabalhamos em todas as regiões desse município, tratores agrícolas, entregamos mais de 15 tratores agrícolas, mais de 10. Então, assim, a gente tem aqui discurso para eu passar o dia todo aqui falando as entregas. E como eu disse, eu tô falando só da história mais recente, dos últimos mandatos do deputado Vitor Bonfim. Se eu for voltar aqui pro deputado João Bonfim, eu posso passar aqui uns 6 ou 7 programas pra gente falar a quantidade de coisas. E eu gostaria que ele, quando fizesse esses discursos vazios, desse o nome de quem e o que foi retirado de Brumado. Quem foi que tirou e levou para onde o que foi retirado. Porque, como eu disse, aqui o que eu soube, o que eu sei que esse grupo político trouxe foi Delegacia da Mulher, de órgão, vou falar só de órgão, PROCON, ADAB, só recentemente. Então, assim, o que foi que ele está dizendo? Que discurso mentiroso e vazio é esse? Que teve alguma coisa que foi tirada aqui de Brumado, sede do Detran própria, que é um dos poucos lugares na Bahia que tem, sede do CETAF. Então, para de mentir, prefeito. Saia do palanque, venha falar a verdade. E como eu disse, a hora e o local que o senhor quiser debater, é só me chamar que eu vou. Além da saúde, doutor Guilherme, que o senhor abordou aí agora, que está um caos na cidade de Brumado, a gente está recebendo diversas reclamações aqui com relação à educação. Recentemente nós tivemos a polêmica aí com os cuidadores de creche, que foram tratados aí com maior falta de respeito com a categoria. Nós temos desde falta de água no CAIC, tá faltando água nas escolas. E aí nós temos também a desvalorização da categoria na área da educação. O que o senhor tem a dizer dessa gestão que está aí, sempre na rede social, mostrando que parece que o Brumado está 100%, né? Luciano, você esqueceu para mim, de um outro grande desrespeito que essa gestão teve. Foi de proibir que os professores pudessem se alimentar nas escolas. Isso.
Então começou dali o desrespeito total dessa gestão em relação aos profissionais de educação. Já demonstrou ali a falta de interesse dele de melhorar as condições de trabalho. A gente fez, através dos nossos vereadores de oposição, uma solução jurídica para aquilo que ele disse que não podia, no momento, fornecer em função de uma ilegalidade. A gente propôs a situação legal e ele, por politicagem, reprovou o projeto de lei. E agora a gente está vendo a falsa promessa que ele fez na campanha, porque ele prometeu na campanha que ia fazer, que ia dar as condições dos cuidadores conforme a lei exige. Tem uma lei que determina isso e ele fica mentindo, dizendo que não pode ainda, que não sabe como. Vai estudar então, prefeito. Talvez, prefeito, se você tivesse tido o cuidado e a atenção com as professoras, você hoje não precisaria estar punindo os professores por dizer que não sabe como cumprir uma lei. Doutor Guilherme, nós temos aí também uma questão muito preocupante na área da saúde. Um contrato aí milionário com as ambulâncias, é isso aí? Amigo, eu falei há pouco da incapacidade de gestão desse prefeito e não é por falta de recurso, é justamente por esses favorecimentos aqui que a gente tem conhecimento na cidade, o direcionamento dos contratos aqui para amigos e aliados. Você sabe quem faz a gestão do hospital hoje aí? É uma empresa que veio de São Paulo, mas não é de qualquer cidade de São Paulo. É da cidade de São Paulo, onde o irmão do prefeito fez faculdade, teve relação. Então, assim, as coincidências de gestão aqui são todas para os aliados do prefeito. A gente já viu que as obras de infraestruturas aqui, se não for irmão ou for parente de vereador da base, ninguém ganha obra aqui. O critério para se fazer obra no município de Brumado aqui é ter relação de parentesco ou ser o próprio vereador. A exemplo dos suplentes aí que tem os maiores contratos de obra aqui no nosso município. O critério para receber dinheiro da prefeitura aqui é ter ligação com algum vereador ou com o próprio prefeito ou com o familiar do prefeito. Não tem outro critério, não tem capacidade, menor preço, não. Os recursos públicos aqui são todos para irrigar essa rede de corrupção que está entrelaçada na Câmara de Vereadores e na gestão do prefeito. E o resultado é isso que a gente tem visto, é caos na saúde, caos na educação, caos na infraestrutura e toda segunda-feira os vereadores vendem que Brumado é uma Suíça, não tem problema nenhum, não tem defeito nenhum, não tem, porque eles não podem dizer a verdade, porque tá chegando para ele. O eleitor dele diz e bate na porta e fala. De vez em quando eles têm coragem, né? Ou porque a irrigação fica fraquinha, fica pouca, eles aí falam a verdade lá na Câmara de Vereadores, né? Então, a gente sabe, e eu pedi, Luciano, não foi de agora não, eu vi há um ano atrás a incapacidade dessa gestão em relação à saúde e pedi urgentemente que esse prefeito trocasse essa equipe de saúde toda, começando pelo secretário. O secretário, a primeira providência que fez foi nomear um parente, a cunhada, para trabalhar. Então, não tem interesse em fazer saúde, tem interesse e benefício próprio. E agora a gente tá vendo aí, o quilômetro mais caro da história de Brumado tá sendo pago nesse contrato de ambulância aí. É um verdadeiro absurdo. E mais do que isso, quando as pessoas precisam, não ter o serviço. Eu recebo diversas reclamações aqui dessa falta de assistência da Secretaria de Saúde com relação ao transporte. Então, é mais um caso do desgoverno, desse direcionamento errado do prefeito nos recursos públicos. Ele tem gastado demais com o que não precisa, como mídia, como marketing, e o povo amíngua morrendo no hospital. Recentemente, a atual gestão publicou nas redes sociais aí, né, uma suposta grande força-tarefa
de requalificação das estradas vicinais. Mas acabei de receber aqui. Nós, moradores da região de Furado, Maria Nova, Baixão, Água Boa, Massaranduba, estamos pedindo socorro às autoridades que venham dar um pouco de atenção a essa estrada, né? Que dá acesso aos Pebas sentido a Recife. Está péssima. Estrada que dá acesso à escola PSF, que tem que passar todos os dias várias pessoas. Sabe o transtorno que é, o prejuízo que os motoristas estão tendo com seus carros quebrando todos os dias. Luciano, eu tenho um sítiozinho aqui na região do Baixão e passaram a máquina na estrada. No dia seguinte, a estrada já estava detonada. Sabe por quê? Porque o serviço foi feito só para tirar nota, só para faturar e para tirar foto, para dizer que foi feita alguma coisa. Mas estrada vicinal tem que ser feita da maneira correta, tem que corrigir os pontos onde a água passa, tem que jogar um material e elevar a estrada nos pontos críticos para que o serviço fosse duradouro. Jogou fora alguns milhões nessa suposta recuperação das estradas vicinais aqui no nosso município e tá tudo detonado de novo. Por quê? Porque faz mal feito, faz para tirar foto, faz para tirar nota, pro empreiteiro ganhar rios de dinheiro, sem fiscalização, sem nenhum tipo de monitoramento. Então, assim, o cara ganha por quilômetro, ele pega a máquina, passa a toda velocidade e tira a nota como se tivesse feito um serviço de recuperação, só punindo o povo, né? Então, assim, é incapacidade? É realmente porque ele não sabe ou porque ele quer que esse serviço seja mal prestado, porque ele vai receber ou porque ele tem algum benefício que o empreiteiro fature muito? É essa a pergunta que fica na nossa cabeça, porque ele sabe que tá todo mundo reclamando, ele sabe que o serviço está sendo mal feito e deixa e permite. Por quê? Por quê? Por que essa gestão já tiveram vários escândalos de corrupção? Por que funcionário pôde roubar fio? Por que pneu some? Por que aparelho de ar-condicionado some? Por que diariamente a gente escuta que as coisas estão sempre pro caminho da corrupção? Porque o prefeito permite, porque a imagem do gestor permite e a postura dele permite que as pessoas cometam esses ilícitos da administração pública, porque as pessoas estão vendo que ele direciona a obra, porque ele superfatura contrato. Então, quem tá trabalhando lá, os cargos de confiança que ele tá botando, passou a mão e falou: se o gestor tá desse jeito aí, eu também vou me comportar dessa forma. Então, o que é que tá acontecendo aqui no nosso município? O interesse é só tirar foto? É só mostrar em rede social que Brumado virou uma Suíça, né? E a realidade da vida das pessoas não é essa. Graças ao governo do estado, graças ao deputado Vitor Bonfim, graças ao nosso governador Jerônimo, que nós votamos e apoiamos há 4 anos atrás, porque justamente a gente sabia que ia acontecer esses avanços aqui no nosso município. O prefeito estava em outro palanque naquela época, estava no palanque de Bolsonaro, de ACM Neto lá, torcendo para que o pior acontecesse na Bahia. E graças a esse grupo político aqui, nós vencemos a eleição e Brumado pôde trazer tantos benefícios como a gente tem trazido aqui, porque senão, meu amigo, quem tá tirando tudo daqui, levando pro Paraguai é você, prefeito. Nós temos aqui mais reclamações. A Maria Figueiredo, ela diz assim: estou com exames na central de marcação desde novembro e até hoje nada. E não é só ela não, viu? Tem vários exames aí na central de marcação de Brumado que o pessoal não conseguiu ainda marcar esses exames. E outra coisa que eu achei estranho, os pacientes de Brumado estão tendo que ir à Vitória da Conquista, agendar lá com um especialista para depois retornar para fazer o exame. Se não tem especialista no hospital, se não tem, Luciano, não tem. Os PSF tudo fechado, não tem remédio, não tem equipamento, não tem nada na saúde aqui, e ele brincando de fazer gestão, brincando de passear no exterior, enquanto as pessoas estão morrendo aqui no hospital. Não tem mais especialidade nenhuma. Todos os pedidos mais graves aqui tem que sair. Brumado, o hospital de Brumado voltou a ser uma ambulância para tirar as pessoas pela regulação. É o que eu tenho mais recebido aqui. Qualquer
causa mais grave aqui, que antes era tratada até na própria UTI de Brumado aqui, não está sendo feito mais. Por quê? Trouxeram a empresa amiguinha do irmão do prefeito. Então, assim, não dá para continuar desse jeito. E ele só pensa em política, em festa, em farra o tempo todo, em dizer que a cidade está sendo bem tratada, em vender uma imagem que não existe, não é o que as pessoas estão no dia a dia. E mais do que isso, na cara de pau de se apropriar do que de fato está acontecendo de positivo aqui no nosso município. Eu quero que ele diga exatamente quais foram as obras, não, prefeito, que o nosso grupo político fez, não, porque como eu já disse aqui, eu posso passar aqui a semana toda elencando. Agora eu quero que o seu grupo político, quem você defendeu, quem você botou o voto na urna, trouxe os seus deputados, e o dos seus vereadores. Isso aí é o que eu gostaria da gente fazer esse comparativo. E volto a dizer, marque o dia, a hora e o local. Que se você tiver coragem, que não teve na eleição, correu. E acho que vai continuar correndo porque você não tem coragem de fazer esse debate e de falar a verdade pro povo da nossa cidade. Doutor Guilherme, a gente percebe que na gestão pública há alguns detalhes, né? Algumas situações básicas são fáceis de resolverem, né? Por exemplo, a questão da limpeza, da iluminação. E até hoje, Brumado está sofrendo com a iluminação pública. Inclusive, nas redes sociais, mais uma vez, foram lá, fizeram fotos. Olha, tá chegando lâmpadas de LED moderna, enfim, toda a situação. E Brumado tá nas escuras. O pessoal reclamando o tempo todo de criminalidade aumentando porque tá escuro nos bairros. Bandido prefere, é claro, né? A falta de iluminação. E também a limpeza. Hoje você anda pelos bairros, é mato que chega a 2 metros de altura. Não, eu saí de casa hoje, passei no canal, aquele canal do Santa Teresa, na saída de minha casa, e parecia que eu tava na floresta amazônica mesmo, como você tá dizendo. É um caos aqui, a cidade, e não só em relação à beleza, à segurança pública, mas a questão de saúde também, porque você tem ali uma série de animais que aproveitam desse descaso da gestão com a limpeza e acaba contaminando todo o ambiente. Então, assim, a gente vê um prefeito que, apesar de superfaturar os contratos, não cobra eficiência na execução, né? O contrato de lixo aqui é 1 milhão a mais do que era no passado e ninguém vê isso. E quando faz uma limpeza, que é obrigação, que a prefeitura tá pagando por isso, eu vejo um monte de vereador lá na Câmara batendo palma e parecendo que é uma grande obra e que o prefeito tá fazendo um grande serviço para a população, porque bota uma lâmpada que paga isso é a população na taxa de iluminação. Não tá fazendo favor para ninguém, não. Vem na conta. Todo mundo é obrigado a pagar. E a gente vê aí um descaso total em relação a isso. Não só quando se troca, mas pela péssima qualidade das lâmpadas também. Eu tenho recebido muita gente dizendo que chegou lá, que troca, que 4, 5 dias depois a lâmpada já não funciona mais. E aí entra naquela fila de espera de 1 ano, de 2 anos aí, como você sabe, e a gente tem recebido aqui diversas reclamações. Temos aqui uma mensagem de Joãozito. Boa tarde, parabéns, Guilherme, falando a verdade pro povo brumadense. Lagoa do Arroz hoje só tem benefícios através do grupo político de Guilherme e Miro Silveira. Exatamente. Obrigado, Joãozito, um abração aí. A gente teve recentemente na região de Joãozito lá entregando um benefício, um trator agrícola também lá para poder o pessoal poder produzir naquela região. Muito bem, 13h06. Luiz, você tem alguma pergunta ao doutor Guilherme? Doutor Guilherme, boa tarde, prazer enorme estar recebendo o senhor aqui mais uma vez no nosso portal Sudoeste Notícias, segunda edição. O senhor está sumido, né? Mas quando aparece sempre aí com muitas novidades, né? Inclusive, o senhor estava falando sobre abastecimento de água aí, né? Diversos outros assuntos também, enfim. E ainda sobre essa questão de abastecimento de água, né? Complementando aí a sua fala sobre as outras localidades também, né? Que a gente acabou não citando aqui, né? Como foi, por exemplo, aí o caso de Ubiraçaba, né? Samambaia, Cristalândia, Uburanas, entre outros, enfim, e diversos desses investimentos a gente agradece. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, tá aproximando aí, né? As eleições de 2026. E o senhor foi muito participativo aqui há 4 anos atrás, durante esse período eleitoral também, aqui dentro do nosso portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Gostaria de perguntar como que o senhor enxerga aí as perspectivas nessas próximas eleições a nível aí estadual e federal.
Luiz, eu não tenho dúvida, eu vou estar onde sempre estive. Eu e o deputado Vitor Bonfim vamos continuar apoiando o projeto que a gente acreditou e que a gente ajudou a construir, como você mesmo disse, né? A gente ajudou a construir esse projeto político porque a gente sabe que é através das políticas públicas implementadas por esse governo que os resultados chegam para quem mais precisa. É o governo que olha para o povo que mais precisa, é o governo que tem atenção às demandas que são tão essenciais para o nosso povo. Então, eu não tenho dúvida que a Bahia vai continuar no caminho certo. Hoje a gente tem a Bahia numa posição extremamente privilegiada. A Bahia, ano passado, superou até o estado de São Paulo. O nosso ex-governador e ex-ministro também hoje, porque é pré-candidato a senador Rui Costa, ele sempre bateu na trave ali, mas acabava perdendo por São Paulo no volume de investimento. Até porque São Paulo arrecada quase 40% do que o Brasil produz. Então, era uma disputa muito injusta, mas o governo do estado se aperfeiçoou tanto na gestão que Jerônimo ano passado superou até São Paulo, até porque São Paulo está na mão de um gestor que não tem o mesmo entendimento político e a mesma linha de tratamento da coisa pública que a Bahia tem e que o Brasil tem. Então eu não tenho dúvida, Luiz, que o caminho do Brasil e da Bahia deve seguir o mesmo, deve seguir para o crescimento e deve seguir também para as políticas públicas que de fato melhoraram a nossa vida, principalmente a nossa vida aqui do interior. A gente sofria muito, o governo enxergava muito pouco a realidade da nossa zona rural, do homem do interior e da mulher do interior. E hoje esse governo chegou na Bahia há 20 anos atrás com políticas públicas que melhoraram demais a nossa vida e que continuam melhorando. Infelizmente, às vezes a gente não tem um alinhamento de política pública, de cuidado das pessoas, em todos a cadeia, né? No município, no estado e no governo. Ou tem, mas o gestor não sabe aproveitar corretamente, né? O gestor, por exemplo, municipal aproveita muito pouco as obras do PAC, não fez o devido cadastramento porque era importante aqui no nosso município, ficou batendo cabeça aí. Brumado poderia estar em outro patamar, poderia receber muito mais benefícios do governo federal, porque infelizmente o deputado estadual Vitor Bonfim, apesar de fazer tanto já no governo federal e no governo do estado, não pode obrigar o prefeito a cadastrar os prefeitos. Mas eu não tenho dúvida que esse ano é um ano que inclusive vai ser extremamente importante para Brumado, porque Brumado tem pela primeira vez a necessidade de ter e a possibilidade de ter um representante na Câmara Federal, que eu não tenho dúvida que o deputado Vitor Bonfim, que é pré-candidato a deputado federal, vai representar bem Brumado, porque é diferente quando a gente tem um deputado tão presente, um deputado da cidade, como é o caso de Vitor aqui em Brumado. Então essa facilidade que a gente vai ter, o volume de recursos que Vitor vai poder destinar através do mandato de deputado federal, vai mudar para melhor a história de Brumado. E Brumado perdeu muito por não ter ao longo desse tempo um deputado federal tão dedicado como agora a gente tem a possibilidade de ter com o deputado Vitor Bonfim. Imagina, você vê, um deputado estadual tem algo em torno de 7 milhões de emenda por ano. Um deputado federal tem quase 80 milhões de emenda por ano. Então, a perspectiva do que o mandato de Vitor vai poder fazer para Brumado, por ser da cidade, por ser da região, é totalmente diferente da capacidade que tem hoje. E a relação com o governo do estado a gente vai continuar mantendo. Então, vai ser em Brasília e no governo do estado aqui, a gente trabalhando para recuperar a má gestão desse prefeito que está aqui até 2028. Doutor Guilherme, a gente sabe que houve, o senhor acabou citando a questão do Tarcísio, ele que está como governador de São Paulo. O senhor disse que ele não tem a mesma visão de governo que tem aí o Jerônimo e até mesmo o próprio Rui Costa, né, ex-ministro e ex-governador da Bahia.
o Tarcísio era cotado, inclusive, talvez para poder ser o principal representante da direita nas próximas eleições. Na sua opinião, quem poderia dificultar mais a vida do atual presidente Lula? O próprio Bolsonaro, caso pudesse concorrer, o Flávio, que já é pré-candidato, ou até mesmo o Tarcísio? Eu acho que hoje a divisão geográfica e política do Brasil tem um cenário bem definido em relação a isso. Não acredito que Tarcísio teria melhor ou pior influência. Eu sei que no Brasil e na Bahia, nem pai, nem filho, nem neto. Muito bem. Outra coisa que eu queria comentar com o senhor, eu gosto de perguntar aí essas polêmicas, que eu sei que o senhor não fica em cima do muro, com relação à política no interior da Bahia. A gente sabe que teve um camarada aí recentemente que falou que o interior da Bahia não tem muito peso, não tem muita importância o apoio político dos prefeitos do interior. O que o senhor gostaria de falar sobre isso? Eu vejo sempre com um olhar de alguém que não acompanhou o tempo. Você discriminar por qualquer motivo alguém já não combina com 2028. Então eu fico triste quando a gente ouve esses, principalmente a gente que é nordestino, que é sertanejo, que nasceu no interior, que viveu no interior, que tem raízes tão fortes, sabe a importância do nosso povo, ainda ouvir esse tipo de comentário. Então é total repúdio a gente que pensa assim, e essa é a diferença desse nosso grupo, né? Apesar desse trabalho ter começado com Jacques Wagner, que é carioca, mas não importa onde as pessoas nasçam, mas o que importa é o sentimento das pessoas e com o ambiente que vive, com as pessoas que vivem. Então, a gente começou esse projeto lá atrás com Jacques Wagner, que não é baiano, é carioca, mas que tem a Bahia no seu coração, que ama a nossa zona rural, que ama o povo do campo, que ama o povo da periferia, que ama o povo mais necessitado, e foi seguido por Rui Costa e está nas mãos hoje, muito bem cuidada, do nosso governador Jerônimo Rodrigues. A minha última pergunta, eu não diria nem minha, porque quem manda é o ouvinte aqui, o pessoal tá curioso, menino. Eita, nós, viu? Olha, boa tarde. Pergunta aí ao doutor Guilherme se ele vai se candidatar daqui a 2 anos para prefeito. Eu sempre digo que tudo depende da vontade divina. Eu sei que eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, que é trabalhando pelo povo, trabalhando para melhorar a vida das pessoas, e é o que eu tenho feito e continuo fazendo aqui em Brumado. É óbvio que nos revolta, e eu entrei para a política justamente por perceber que essa capacidade, esse conhecimento que a vida me deu poderia ser muito benéfica para administrar a cidade de Brumado. E eu tô vendo justamente aquilo que eu dizia na campanha, que a incapacidade desse gestor, que a falta de sensibilidade dele, que a falta de zelo pela coisa pública ia se confirmar nessa péssima gestão aí. E graças a Deus, Luiz, onde eu tenho andado nesse município, em cada canto desse município, as pessoas que votaram, que apostaram no nosso projeto, continuam apostando e acreditam e pedindo para que a gente se mantenha na política, e muitos arrependidos que foram enganados, como boa parte da classe dos professores, boa parte da classe da saúde, boa parte da classe dos serventuários que foram enganados por esse prefeito aí, e a população de forma geral, que ele não tinha pena nem medo de prometer o que ele não podia cumprir. Ele prometeu emprego para que ele não podia, ele fez tudo de ilegal que se poderia fazer num pleito ilegal e imoral para se fazer num pleito eleitoral. Esse prefeito fez, e é por isso que ele ganhou a eleição por tão pouco voto, só pela mentira e pela enganação. Mas o tempo é o senhor da razão, e se Deus quiser, em 2028, o nosso grupo político, se for vontade do povo da nossa cidade e do nosso grupo político, eu estou à disposição do povo de Brumado. Luciano? Muito bem, eu recebi aqui também agora uma denúncia, né, do Gutenberg, lá do Curralinho. Ele que disse pra gente o seguinte, que recentemente sofreu um acidente de moto e fraturou aí 3 ossos da costela, foi para o hospital, ficou no corredor do hospital, né,
e alguns exames não conseguiu fazer. Outros teve que fazer particular e o atendimento lá foi no corredor do hospital. É brincadeira o negócio. São diversos relatos. É impressionante. Virou um verdadeiro escárnio. Esse hospital não funciona em nenhum aspecto. Até no tratamento das pessoas, fazer cirurgia em corredor, né? Agora ele tem a cara de pau de ir para a rede social, de ir para a imprensa dizer que Brumado tem muito dinheiro, que não falta dinheiro para nada aqui não falta, prefeito, porque quando você precisa de atendimento médico, você não vai para o hospital, nem você nem sua família não, você vai para fora, vai para São Paulo, vai para Salvador. É por isso que você tem a cara de pau de chegar e dizer que não está faltando dinheiro. É por isso. Se você precisasse dos serviços essenciais do nosso município, você não estava dizendo que está tudo bem, não. Nem você, nem os vereadores. Os vereadores, de vez em quando, até esses dias teve um que foi lá brigar, dizer que não estava sendo atendido e tal, abafaram o caso aí, botaram o vereador para não ir para a sessão, para poder ele não dizer a verdade. Mas os vereadores de oposição, os vereadores que de fato estão ao lado do povo, quero parabenizar aqui, Luciano, a postura de Miro, de Vadir Garrincha e de Maguinho, que tem de fato cobrado, que tem ficado ao lado do povo para demonstrar o que está acontecendo de verdade nesse município. Parabéns a esses vereadores que têm trabalhado de verdade pelo povo de Brumado. Não estão recebendo salário aí para poder ficar batendo palma para prefeito e não se elegeram para benefício próprio, não. São dedicados de fato às pessoas. Tive lá essa semana com o Miro, semana passada tive com Vadir Garrincha, semana retrasada com o Maguinho, e todos eles, ninguém vai lá pedir nada para si, para botar empresa para trabalhar na prefeitura, para benefício pessoal, não. Todos eles, todos os três estão dedicados a fazer pedidos pro povo de Brumado. Continue assim, porque o povo já reconhece isso. Onde eu vou, eu só escuto elogios pelos vereadores de oposição aqui, que estão de fato ao lado do povo. E eu disse aos nossos vereadores, na primeira reunião que fiz, quando foi iniciada essa gestão, que eu jamais ia pedir que nenhum deles votasse contra o povo da nossa cidade. E esse é o nosso compromisso. Tudo que for de positivo, tudo que for bom pro povo da nossa cidade, eu tenho certeza que Miro, que Vadir Garrincha e que Maguinho vão votar a favor. Agora, 1h20, doutor Guilherme, o tempo do rádio é curto, né? Igual o senhor falou, dava pra gente ficar aqui a tarde toda trazendo aí muitas informações, mas é rápido. Gostaria de agradecer a sua participação aqui mais uma vez, né? Sempre quando precisar, pode ficar à vontade aqui nos microfones da Rádio Portal Sudoeste. Eu que gostaria de agradecer, Luciano, e dizer que não é que o tempo da rádio é curto, não. É porque esse grupo político trabalha e tem muita ação e muita entrega. Como eu disse, são muito tempo de dedicação, de conhecimento às coisas e do funcionamento da máquina pública, e é por isso que a gente tem trazido tantos resultados aqui, e é por isso que o povo da nossa cidade reconhece o trabalho que vem sendo feito pelo grupo de Guilherme Bonfim, por Vitor Bonfim e pelo nosso governador Jerônimo Rodrigues. Quero mandar um beijo especial a todos os ouvintes aí e dizer que estou sempre à disposição aqui, e à medida que vocês do jornalismo forem recebendo essas denúncias aí, que continuem me encaminhando, que a gente vai correndo atrás de cobrar as soluções. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui então no nosso WhatsApp, né? Desde o início do programa, chegando aqui as participações, o ouvinte manda boa tarde, né? Mais uma vez eu estou aqui para falar sobre a iluminação e troca de lâmpadas e postes de queimadas, né? E as lâmpadas queimadas aí, né? Em postes também, foram trocadas as lâmpadas na comunidade de Sussuarana e próximo ao Ubiraçaba. Casado foi Boi Morto e Agrestinho, né? De Brumado. Aqui na comunidade Represo fica mais uma vez fora desta lista. Isso é uma falta de respeito. Até quando isso vai ficar acontecendo? Sussuarana fica a 400 metros da comunidade de Represo. Foram lá e voltaram para trás. Isso é uma palhaçada. Peçamos mais uma vez a ajuda e a voz de vocês aí na rádio. Pedimos também a ajuda de Guilherme e Vitor também, né? Já cansei de ligar na empresa e ir atrás em busca de resposta. É brincadeira? 400 metros, hein? Meu pai do céu, é duro, viu? Boa tarde, Luciano, né? Não vou me identificar, o prefeito da mídia tá fazendo asfalto Sonrisal no bairro Olhos d'Água. Aquilo que tá fazendo é para tapiar tolo, né?
pois não colocou os meio-fio e não colocou o que, rapaz? Boca de lobo, né? Na primeira chuva que der, o asfalto vai embora. Manda aqui um morador aí de Brumado, hein? Menino, tá feio, viu? Olha, boa tarde a vocês, socorro aí, né, Guilherme? Estamos sofrendo, a coisa tá feia, viu? Luciene da Presidente Vargas, um abraço pra nós. Osso. Temos o seguinte, boa tarde, não falo meu nome, né? Que tô com exames na central, você já trouxe essa aí, não já? Já. Desde que mês foi? Desde novembro, né? Em Brumado. E tem aqui o seguinte, deixa eu ver o que temos mais aqui. Olha, boa tarde, não fale meu nome aí. Tá igual o Dom Basílio, viu? Não sei quantas bandas aqui na festa, né? Mas banda tudo cara, né? E o hospital tá a desejar. Manda aqui também uma moradora lá de Dom Basílio. Nossa próxima participação diz o seguinte, boa tarde, né? Deixa eu ver, cadê? Tô ouvindo, né? Tá. Assim, sobre o enquadramento dos cuidadores de creche, né? O pessoal perguntando aqui, né? O que acha a respeito de não cumprir a lei. Isso aí a gente já tem até o posicionamento nosso aqui, né? A gente sempre trouxe e o doutor Guilherme, claro, não vai ter como mais, porque ele já acabou encerrando aqui também o nosso bate-papo, né? E o pessoal apontando, inclusive, cobrando, né? A participação, cobrando também uma resposta aí dos vereadores, porque diz o seguinte, né? Só tem Miro, Vadim e Maguinho que está apoiando aí, portanto, né? Dos vereadores, diz aqui o ouvinte, né? E o restante tá onde? Que não procura ver a causa aí dos cuidadores de creche? Difícil, né? É difícil, meu amigo. Luciano, tem um áudio aqui, dá tempo de ouvir o áudio? Dá sim. Boa tarde, que Deus abençoe a tarde de cada um de vocês, todos os ouvintes também, que não são poucos, eu sei disso. Pois é o que eu sempre falei pra vocês quando eu mandei áudio aí, não quero me identificar, que eu mandei áudio aí falando que eles estão fazendo, tirando foto, filmando as obras que Guilherme, os dele, foi buscar pra gente há 3 anos, há 2 anos, há tanto tempo, entendeu? E aqui eu moro perto, não é em Lagoa do Arroz, eu moro perto de Lagoa do Arroz. Nós estamos aqui ansiosos esperando essa água da Embasa. Que a gente tem poço, a gente traz água da Embasa todos os dias de Brumado para cozinhar e beber aqui perto de Lagoa do Arroz. Aí no fundo tinha um boi. Pois é, a ajuda de Guilherme aí, com os deles aí, a pessoa que faz parte do grupo dele, para poder lembrar da gente aqui, porque não é Lagoa do Arroz, é perto do Lagoa do Arroz, no fundo tinha um boi, Rei dos Temperos. Então tá aí, né? Bom, vamos nessa, seu Luciano? Vamos nessa, né? Tá aí as demandas dos nossos ouvintes, né? As reivindicações também, né? Reivindicações esclarecidas aqui e muito importantes. Um abraço para você, Luiz, um abraço para todos os nossos ouvintes. Amanhã eu retorno no primeira edição às 7 da manhã e depois aqui na bancada do segunda edição. Valeu, gente, boa quinta-feira. Pessoal, um grande abraço, excelente tarde, obrigado pelo carinho, companhia, sintonia e audiência. Amanhã a gente retorna com muito mais. Mais informações é só entrar no nosso site www.radioportalsudoeste.com.br, tá tudo muito bem atualizado lá para você, sempre muito bem atualizado, e você fica sempre bem informado com as principais informações. Excelente tarde e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.